Maravilha! Seja bem-vindo a mais uma resolução. Dessa vez vamos pegar uma questão do concurso da CAPES, concurso realizado pela Sebrasp em 2024. Nós temos aqui uma função de probabilidade condicionada, e nós temos o seguinte, olha só. Temos aqui essa expressão para a probabilidade de x, dado que W ocorreu, e W é uma distribuição exponencial com média igual a 1. Ou seja, mais uma vez temos aí função conjunta de distribuição misturando variáveis aleatórias do tipo discreta e variáveis contínuas. Ao olhar para as questões aqui nessa prova, o que nós vemos? Olha, vamos precisar calcular a variância de x, vamos precisar calcular a probabilidade de x igual a 3 e vamos precisar do valor esperado da variável aleatória x. Então, parece-me que a nossa principal estratégia nessa questão é obter, inicialmente, a distribuição incondicional da variável aleatória x. Para isso, olha só, vamos denotar aqui a distribuição conjunta de x e de w da seguinte maneira. Isso vai ser a probabilidade de x, dado que w ocorreu, vezes a função de densidade de w, né? Sendo que w é uma exponencial, w segue o modelo exponencial com parâmetro 1, já que a sua média é igual a 1. Portanto, olha só, fw de w vai ser igual a e elevado a menos w, com w maior que zero. Então, uma distribuição do tipo exponencial. Uma vez que nós obtivermos a distribuição conjunta, vamos obter a marginal de x. Portanto, olha só, f de x e w vai ser o quê? Vai ser e elevado a menos w, w elevado a x, tudo isso sobre x fatorial, vezes o e a menos w. Ora, tendo então a distribuição conjunta, vamos obter a probabilidade de x igual a x. E para isso, o que nós vamos fazer? Considerando que eu não quero que apareça w, e w é uma distribuição conjunta, aliás, w é uma distribuição do tipo contínua, vou integrar aqui em todo o domínio de w. Com isso, olha só, vou escrever isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre x fatorial. Note agora que vamos ter w elevado a x, e elevado a menos 2w, e vamos ter aqui o dw. Ora, dada essa integral, o que nós devemos observar? Isso aqui será 1 sobre x fatorial, já que o domínio de variação aqui é w, x é considerado constante. Agora eu vou escrever essa integral da seguinte maneira. Integral de 0 a infinito, onde nós temos w elevado a x, eu vou colocar x mais 1 menos 1, de tal sorte que não altera esse w elevado a x, é elevado a menos 2w dw. Lembrando da distribuição, ou melhor dizendo, da função gama, isso aqui vai ser 1 sobre x fatorial, gama de x mais 1 sobre 2 elevado a x mais 1. Então, com isso, nós obtivemos aí a função de probabilidade para a variável aleatória x. Olha só, probabilidade de x igual a x, isso será o quê? Lembre-se de que aqui nós temos 1 sobre x fatorial, gama de x mais 1 nada mais é do que x fatorial. Então, aqui fica com 2 elevado a x mais 1.
Então, essa função de probabilidade é 2 elevado a x mais 1, x assumindo os valores 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, temos o nosso pontapé inicial aqui nessa questão. Vamos resumir isso aqui para você. Probabilidade de x igual a x é igual a 1 sobre 2 elevado a x mais 1. Temos aqui esse resultado. Ora, com isso, nós podemos calcular que probabilidade de x igual a 3 nada mais é do que 1 sobre 2 elevado a 3 mais 1. 1 sobre 2 elevado à quarta, isso é 1 sobre 16. Então, esse item 68 é um item corretíssimo. Bom, partindo para o item 69, olha só, nós queremos ver aí o valor esperado da variável aleatória x. Olhando para a expressão da função de probabilidade de x, note que nada depende de w ali, de tal sorte que o valor esperado da variável aleatória x não vai depender de w. Então, eu já poderia dizer que o item 69 está errado. Como nós vamos precisar calcular a variância dessa variável aleatória x, vamos ver quem é o valor esperado de w. Ora, para obter o primeiro momento e o segundo momento, se nós formos calcular o valor esperado de x, isso deve ser a soma, x igual a 0 até mais infinito, de x sobre 2 elevado a x mais 1. Para obter o segundo momento, isso deve ser a soma de x ao quadrado sobre 2 elevado a x mais 1. Então, calcular esses valores esperados compreende saber fazer essas somas desse tipo aqui, o que vai demandar um certo trabalho aí para o concurseiro. Em vez disso, eu vou adotar uma outra estratégia. Eu vou calcular a função geratriz de probabilidades dessa variável aleatória x. A função geratriz de probabilidades vai ser o valor esperado de t elevado a x nesse caso aqui. Ora, quando nós formos calcular esse valor esperado, o que vai acontecer? Se eu derivar isso aqui em relação a t, note que o valor esperado fica x vezes t elevado a x menos 1, estou derivando em relação a t, tá? De tal sorte o quê? Que g' de 1, lembrando que pela definição de função geratriz de probabilidade, esse t é um valor perto de 1. Esse valor é uma vizinhança de 1. T, olha só, deve ser uma vizinhança aqui de 1 na reta dos números reais. Então, se eu fizer g' de 1, isso aqui vai me dar o quê? Substituindo t igual a 1 aqui, isso vai ficar o valor esperado de x. Quando eu fizer a segunda derivada de t, de g de t, né? Isso vai ser o quê? Isso vai ser o valor esperado de quem? Agora vai ficar x menos 1 vezes x vezes o t elevado a x menos 2. De tal sorte o quê? Que g' de 1 vai me dar quem? Vai me dar o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x. Então, olha só, com isso, uma vez que eu obtenho o valor esperado na primeira derivada, eu consigo obter o g' de 1, obtendo aqui o valor esperado. Ou seja, nós vamos ter essa relação
E o que vai acontecer? Vamos lembrar o quê? A variância de x é o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Com isso, a variância de x vai ser o g' de 1 mais o g' de 1 menos o g' de 1 elevado ao quadrado. Isso nós obtemos ao isolar o E de x2 aqui no g' de 1. Então, olha só, obtida a função geratriz de probabilidade, somos capazes de obter o primeiro momento e o segundo momento para a variável aleatória x. Tenha em mente agora o quê? A nossa função de probabilidade. Bem, então olha só, g de t será valor esperado de t elevado a x. Isso será o quê? A soma com x, assumindo valores de 0 até infinito, de t elevado a x sobre o 2 elevado a x mais 1. Fizemos aqui a definição de valor esperado na nossa função de probabilidade. Quando nós substituímos x igual a 0, isso aqui vai me dar meio. Quando nós substituímos x igual a 1, isso aqui vai me dar t sobre o 4. Quando nós substituímos t igual a 2, isso vai ser t ao quadrado sobre 8. De tal sorte que nós temos o que aí? Olha só, uma série geométrica em que o nosso primeiro elemento é igual a meio e a nossa razão é igual a t sobre 2. Quem é essa soma aqui? Essa soma vai ser o nosso g de t, que é quem? O primeiro elemento, meio, sobre 1 menos a razão, que é t sobre 2. Então, temos aí uma progressão geométrica desse tipo aí. Ora, multiplicando por 2 no numerador e no denominador, isso aqui vai dar 1 sobre 2 menos t, de tal sorte que a nossa função geratriz de probabilidades é 2 menos t elevado a menos 1. Com isso, quem é o g' de t? Primeira derivada da função geratriz de probabilidade. Lembrando a regra da cadeia, olha só. Isso ali vai ser o quê? Menos 1. Estou usando essa expressão. Repete aqui, 2 menos t elevado a menos 1 menos 1. Isso vai dar menos 2, derivada da minha base aqui, que é 2 menos t. Isso vai dar menos 1. Portanto, a primeira derivada vai ser o 2 menos t elevado a menos 2. A minha segunda derivada, pela mesma regra da cadeia, vai ser menos 2. 2 menos t elevado a menos 2 menos 1, multiplicada pela base, derivada da base ali, que vai ser menos 1. Portanto, olha só, a segunda derivada vai ser 2, que multiplica 2 menos t elevado a menos 3. Então, com isso, temos aí primeira e segunda derivada. O que a gente viu? Olha só, g' de 1 é igual ao nosso valor esperado. Vou destacar isso aqui para você, olha só, g' de 1 é o nosso valor esperado. E temos que a variância vai ser dada por segunda derivada de g aplicada no ponto t igual a 1, mais a primeira derivada de g aplicada no ponto t igual a 1, menos g' de 1 elevada ao quadrado. Então, olha só, já podemos ver o que aqui? Valor esperado de x vai ser, valor esperado de x vai ser o g' de 1. Quando a gente substitui aqui
t igual a 1. Isso vai me dar 2 menos 1 elevado a menos 2. Vai ser 1 elevado a menos 2. Nada mais é do que 1. Portanto, o nosso valor esperado para a variável aleatória x é igual a 1 e não igual a w. Portanto, isso aqui está errado. Agora, para obter a variância de x, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o g' de 1 mais o g' de 1 menos g' de 1 elevado ao quadrado. Quem é o g duas linhas de 1? Substituindo o 1 aqui, olha só. 2 menos 1 é 1 elevado a menos 3 é 1. Isso aqui vai dar 2. Isso aqui a gente já viu que é 1 menos 1 ao quadrado. Portanto, a variância de x é 3 menos 1. A variância de x é igual a 2. Então, isso aqui está errado. Então, vimos o quê? Que em relação a x, o valor esperado de x é igual a 1. 69 está errado. Variância de x é igual a 2. E a probabilidade de x igual a 3 é 1 sobre 16. Tudo certinho aí. Agora, vamos partir para essas condicionais. Ó. O primeiro passo que a gente pode ver aqui, deixa eu limpar aqui para você. Veja que x, dado que w ocorreu, isso é o quê? Pela função de probabilidade, isso é uma distribuição do tipo de Poisson. Então, x, dado que w ocorreu, segue uma distribuição de Poisson com que parâmetro? Parâmetro w. O que a gente sabe na distribuição de Poisson? O valor esperado de x, dado que w ocorreu, já que isso é uma Poisson, nada mais é do que o parâmetro w. E a variância de x, dado que w ocorreu, isso nada mais é do que w, já que média e variância são iguais na distribuição do tipo de Poisson. Bom, uma vez que nós temos a variância que calcular, né? A variância de x, dado que w ocorreu, olha só. Nós temos o seguinte, a variância de x, dado que w ocorreu, é o quê? É o valor esperado de x ao quadrado, dado que w ocorreu, menos o valor esperado de x, dado que w ocorreu, elevado ao quadrado. Sabemos aqui dessa expressão. Então, uma vez que nós queremos calcular o valor esperado disso aqui, o que a gente vai fazer? Valor esperado disso aqui é igual valor esperado disso aqui menos o valor esperado disso aqui. Ora, agora o que nós devemos lembrar? O valor esperado do valor esperado de x, dado que w ocorreu, isso aqui é uma formuleta que a gente decora, é igual ao valor esperado de x, incondicional. Essa aqui é a propriedade. Podemos mostrar isso depois para você. Bom, dito isto, olha só, o valor esperado da variância de x, dado que w ocorreu, isso aqui, pela propriedade, é o valor de x ao quadrado, e o valor esperado de x, dado que w ocorreu, olha só, valor esperado de x, dado que w ocorreu, isso aqui é w elevado ao quadrado, fica ao quadrado, e temos aqui o valor esperado de uma constante elevada ao quadrado. Agora, quem é o valor de x ao quadrado? A gente viu o quê? Que isso é
a segunda derivada da função geratriz de probabilidade mais a primeira derivada da geratriz de probabilidade. E aqui, olha só, o valor esperado de uma constante, isso vai ser a constante elevada ao quadrado. De tal sorte que isso aqui vai ser o quê? Vai ser o 2 mais o 1 menos o w ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser 3 menos o w ao quadrado. Essa vai ser a esperança da variância de x, dado que w ocorreu. Portanto, o item 65, olha só, é um item que está errado. Bom, a 67, uma vez que x, dado que w ocorreu, é uma variável do tipo de Poisson, com parâmetro w, o seu valor esperado vai ser w. Então, muito interessante essa questão. Olha só, vimos o quê? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está certo, e isso aqui está errado. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.